O que nós procuramos com esta proposta é, numa perspectiva de antecipação da recuperação dos licenciamentos ao longo dos próximos meses e anos, como todos esperamos, com a redinamização da atividade económica no pós-pandemia, perceber de que forma é que poderemos, desde já, antecipar um conjunto de medidas para a regulamentação deste setor de atividade, como todos os outros, para que, no período de recuperação, possamos ter o equilíbrio entre aquilo que é o direito à habitação e o direito à cidade e a atividade económica dos alojamentos locais. Portanto, basicamente, a proposta que temos em cima da mesa da parte do Bloco de Esquerda é coincidente em quase tudo com a proposta do Partido Socialista. Portanto, não vemos grande diferença ou quase nenhuma diferença, inclusivamente até na argumentação e, sobretudo, naquilo que é a preocupação com a zona do centro histórico, também que foi aqui mencionada pelo vereador Tiago Rosa Ribeiro. Portanto, basicamente é isso. Não nos parece haver sequer necessidade de estar a distinguir. 2018 a 2021, portanto, neste horizonte temporal, destes 4 anos, 18, 19, 20, 21, temos 6.617 licenças de alojamento local atribuídas, sendo que destes quase metade acontece nestes picos dos períodos. Por um lado, da Lei 62 de 2018 e, por outro lado, do início da suspensão das licenças na cidade do Porto. Hoje a cidade tem menos 2.413 ALs, o que é uma queda significativa. Nós estamos a falar de uma queda de 21%. O Porto participou em todas as iniciativas europeias. É importante dizer que nós vamos ter uma nova diretiva europeia agora, e isto tem sido trabalhado durante os últimos 2 anos. Portanto, nós fazemos parte do chamado European Cities Alliance on Short-Term Holiday Rentals, e com cidades como Amsterdão, Barcelona, Berlim, Bolonha, Bordeaux, Bruxelas, Florença, Cracóvia, Madrid, Paris, Porto, Praga, Utrecht, Valência, Viena, Varsóvia e a Eurocities, e a única cidade portuguesa que eu vejo ali é a cidade do Porto. Basicamente, o que temos feito aqui é funcionado como um grupo de lobby junto da Comissão Europeia com vista à regulação do short-term rental market, porque, como é evidente, e o Sr. Vereador Tiago falou bem, nós estamos perante um mercado que tem um impacto económico significativo, uma atividade económica significativa. Só faz sentido termos um enquadramento legal que seja pan-europeu, porque senão o que nós temos é pura e simplesmente uma transfega de investimento de um determinado conjunto de cidades para outras cidades. Portanto, é importante que tenhamos aqui um alinhamento do ponto de vista de Europa. E, por último, também participamos nas 2 reuniões que tivemos com a senhora Comissária Europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, exatamente pela questão de criarmos uma lei e um enquadramento regulatório comum a toda a Europa. Por outro lado, o que é que nós temos feito também? Temos monitorizado o cumprimento do regulamento da taxa municipal turística, é importante dar nota. Portanto, nós neste momento temos, enfim, perto de 500 ALs que estamos a fazer a análise da sua atividade. Andamos também a monitorizar a atividade do ponto de vista dos ALs. Portanto, nós temos mais de 50.000 declarações de cobrança por submeter. Este dado é relevantíssimo. Portanto, o que é que isto significa? Isto pode indiciar um enorme índice, a tal questão, um enorme índice de inatividade, mais ainda a questão da plataforma do alojamento. Portanto, é a tal questão, o estudo da Universidade Católica, que iremos apresentar muito brevemente em reunião de executivo, e após essa apresentação iremos já apresentar o esboço do futuro regulamento para as zonas, o que nós chamamos para as zonas de crescimento sustentável do alojamento turístico da cidade do Porto. O problema do arrendamento urbano em Portugal nada tem de conjuntural. Não é o resultado da reforma de 2012, nem do aumento da procura turística ocorrida nos últimos anos. Está lá no estudo. Está no estudo isto. Não é? Mas as pessoas só falam das zonas de contenção em Lisboa. Mas o estudo é claro que diz o que nós temos em Portugal é claramente um problema de modelo de organização urbana, em que, quando eles pegam nos dados entre 1960 e 2011, o que nós temos é que em Portugal nós passamos de um país que tinha 44% de habitação permanente comprada pelas pessoas para 77% de habitação permanente, e o mercado de arrendamento desceu de 42% para 23%. E disto ninguém fala relativamente ao estudo da Fundação. Porque não interessa falar, porque de facto é um problema estrutural do país, porque o país não tem mercado de arrendamento,
não tem capacidade de ter mercado de arrendamento. Também, por outro lado, dar nota que, quando nós olhamos para os dados da cidade do Porto, o estudo é sobre Lisboa, mas eu vou agora dar dados do Porto sobre o crescimento dos preços na cidade do Porto. Freguesia que mais cresce na cidade do Porto, Campanhã, tem imensa pressão turística. Segunda, a freguesia que mais cresce preços na cidade do Porto, Paranhos, extraordinário crescimento turístico. Única freguesia com crescimento negativo, Bonfim. As freguesias que menos crescem a seguir, Foz, Novo Gilde, Lourdelo e Centro Histórico. Centro Histórico, pela primeira vez, nos últimos anos, tem taxas de crescimento de preços abaixo da média da cidade do Porto. Revemos-nos, obviamente, numa regulação gradual que proteja o setor, que proteja a cidade e que, obviamente, tente também ao máximo garantir que a cidade pode ser em paralelo reabitada. Isto é, que possamos em paralelo proteger o setor do turismo, e nomeadamente o alojamento local, mas que possamos também captar estes novos residentes que são, como já referiu também o Dr. Ricardo Valente, nómadas digitais, que são, digamos, novos habitantes que as cidades têm que saber acolher e bem, habitantes que consomem, habitantes que investem na cidade e que nós temos que também criar condições para acolher da melhor maneira. Não só devemos ter a regulamentação a funcionar devidamente, como devemos ter zonas de contenção, como devemos ter em conta toda uma realidade de habitação na cidade, de custos elevados e da procura que também existe para quem quer vir, quem quer retornar ao Porto, muitos que saíram e que querem voltar e que têm dificuldade em pagar rendas elevadas. E, portanto, precisamos de não só ter mais habitação, claro, mas também ter turismo, claro, mas pensar numa regulamentação que facilite a vida de quem quer viver no Porto. Que, de facto, esta matéria é uma matéria complexa, é uma matéria que envolve muitas dimensões, nomeadamente também a revisão do regime de arrendamento urbano. Aliás, vi hoje na imprensa que o Governo pretende avaliar possíveis alterações também a esse regime, que é sempre algo, neste caso às rendas antes de 1990, o que é sempre algo muito sensível, como sabemos em Portugal, porque temos muitas vezes senhorios a fazer política social e, portanto, isto tem sido, é algo que tem que ser feito com equilíbrio. E no caso da possibilidade de se rever esta legislação, no sentido da própria taxa de inatividade, é algo que me parece que poderia servir como possível alteração, não é isso que estamos aqui agora a discutir, mas da própria lei, fica até como proposta possível do município, que seria revisitar o princípio do first come, first serve, ou seja, neste momento nós até temos alguma distorção do setor da concorrência nesta área de atividade, porque nós temos licenças perpétuas e, portanto, não me vejo como nenhum problema a possibilidade de estabelecer um período para a atribuição da licença durante, não sei, 5 anos, o que seja, a discussão ver-se-á, e que vai permitindo, precisamente, reduzir a intensidade da pressão das licenças na cidade de forma natural. Enfim, naturalmente, se as pessoas quiserem pedir novamente a licença, podem pedi-lo desde que cumpram os regulamentos e, portanto, eu creio que esta pode ser uma boa solução que não conflitualiza com nada. Me parece que a sua sugestão é boa. Nós apresentarmos prepararmos um documento para uma recomendação ao Governo e ao Parlamento na medida em que esta matéria está a ser tratada. Eu sei que o Primeiro-Ministro tem preocupações sobre essa matéria, também o Sr. Ministro das Finanças, e certamente que poderíamos ajudar a compor uma lei que faça novamente o mercado de arrendamento um mercado. Essa é a questão. De facto, a substituição daquilo que é a componente social do arrendamento, passá-la para os proprietários, já se compreendeu que não resulta, tem que haver formas de compensação, porque de outra maneira destrói o mercado. Se nós estamos a pensar que há contratos de arrendamento devem ser temporários, porque é que aqui também a licença não há de ser temporária, mas também porque é que não se há de acabar com um modelo de simplificação que foi introduzido, que também distorceu o mercado. Porque às vezes estes modelos, aliás, não é só nesta matéria, também na matéria dos estabelecimentos comerciais, o licenciamento zero
que parecia uma ideia virtuosa no princípio da desburocratização, podia-se desburocratizar, mantendo, apesar de tudo, alguma coordenação. Partiu-se do tudo para o nada. Portanto, acho que seria bom e nós tentaremos produzir um documento que apresentaremos aqui e depois seja uma recomendação ao Governo.